confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Paz de Cristo, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje é 13 de novembro de 2025, quinta-feira.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele te conceda graça. E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Confiando em nosso Deus e no seu eterno amor, nós não seremos abalados. E o meu desejo para você e para sua família é que você possa vencer todas as suas batalhas, que nós possamos vencer as nossas lutas e permanecer guardando a nossa fé até o fim da nossa vida. Como diz a Escritura, 1 João 5, versículo 4, diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, aqueles de nós que teve a oportunidade de crer no Senhor, que tem a oportunidade de crer que o Senhor Jesus é real, que morreu por nós naquela cruz para nos resgatar da maldição do pecado que nos leva à morte e impede-nos de ter comunhão com o nosso Pai. Se nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, no sacrifício de Jesus na cruz, essa é a nossa vitória, porque essa é a nossa garantia que está na palavra do Senhor. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nas nossas batalhas, nós devemos permanecer em fé. Ainda que exércitos se levantem, ainda que lutas existam, ainda que guerras estão determinadas, ao povo do Senhor, àqueles que têm o nome do Senhor na sua vida, aqueles que creem que o Senhor Jesus é real e que Ele morreu na cruz para nos libertar, mesmo aqui, crendo no Senhor, nós temos lutas, nós temos batalhas e nós temos que vencê-las. E nós venceremos permanecendo na nossa fé, permanecendo guardando a nossa fé, permanecendo firmes no Senhor. Outro texto que diz em 2 Coríntios, capítulo 10, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa batalha, da nossa guerra, elas não são na carne, não são as armas naturais, mas são armas espirituais. Como diz aqui, versículo 4 de 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então, que todos os nossos pensamentos e todas as nossas circunstâncias sejam sujeitas a Cristo. E confiando no nosso Senhor, nós não seremos abalados. E nos momentos em que a escuridão dominar o ambiente, como nós temos explicado e estudado aqui no canal, os testemunhos que eu tenho falado aqui para os irmãos, que o Senhor tem revelado, que as trevas têm coberto a terra, que as trevas têm dominado a humanidade, principalmente do ponto de vista do entendimento, na compreensão dos tempos, das estações que nós estamos vivendo, mas a luz do Senhor, que nos conduz em fé, nos conduz na luz, está conosco, e a nossa fé garante a nossa vitória. E nesses dias em que as trevas têm dominado e que a falsa paz também domina o ambiente, nós devemos permanecer inabaláveis, guardando a nossa fé no Senhor. Eu quero começar a compartilhar os testemunhos em sonhos que o Senhor me ordenou a compartilhar com meus irmãos, para não deixar somente comigo, reter para mim essas revelações que Ele trouxe em sonho. São sonhos que eu vou começar a contar a partir desse vídeo e vou retroceder em sonhos anteriores que eu tive desde o ano de 2017 e vou trazendo para o tempo de agora
o que o Senhor tem trazido para compartilhar com os irmãos, porque eu não posso deixar de dividir isso e de preparar os meus irmãos e de anunciar isto que o Senhor tem mandado anunciar. Porque embora nós aparentemente estejamos numa paz, irmãos, nós estamos em uma contínua guerra. E o Senhor tem ordenado a que deixe todas essas coisas testemunhadas e registradas para que as pessoas se preparem para as batalhas, para que elas se preparem para estar guardando a fé, guardando o coração, para que nos momentos em que as trevas cobrirem tudo novamente, para que o seu coração esteja permanecendo na fé. Porque essa é a única vitória do povo do Senhor, daqueles que se chamam pelo seu nome, é a nossa fé. Então, eu quero ler aqui 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, a partir do versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, Paulo começa aqui o versículo 1 de 1 Tessalonicenses 5, dizendo aos irmãos que sobre os tempos e estações, e os tempos e as estações são os tempos determinados, os moedes do Senhor, as santas convocações que o Senhor tinha para o seu povo eram 7 festas, onde o Senhor desenhou a profecia do tempo, através de 7 festas que o povo de Israel celebravam durante a sua peregrinação no deserto, até chegar nos tempos do templo, onde em Jerusalém o povo tinha ali a celebração das festas já concentrado na capital de Israel, que era Jerusalém. Mas desde o deserto, ainda no Egito, quando eles eram escravos e estavam para ser libertos, em meio ao derramamento das pragas, o Senhor estabeleceu a Páscoa e os pães asmos, onde eles antes de sair do Egito, o Senhor estabeleceu a Páscoa ainda com eles estando ainda em processo de libertação. E o Senhor, então, naquela noite, pediu que o cordeiro fosse separado e morto e que o sangue desse animalzinho estivesse na verga das portas das pessoas que estavam escravizadas, os hebreus. Todos os hebreus obedeceram à voz de Deus através do seu profeta Moisés e do seu irmão Arão. E então sacrificaram um cordeirinho que apontava para o Cristo no futuro. Todas as festas, todas as celebrações e os fatos sobre sacrifício de animais no passado eram permissão de Deus para ensinar o povo sobre o sacrifício de Cristo que havia de vir posteriormente, mais na frente. Mas eles precisavam se sujeitar e obedecer aquilo que o Senhor estabeleceu, mostrando que todo pecado traz derramamento de sangue, traz sacrifício, traz sofrimento, e que eles deveriam comer ervas amargas, pães sem fermento. Naquela noite eles deviam ter esse sangue desse animal marcando a borda das suas portas, a verga das suas portas. Deviam ouvir as instruções, obedecer com todos os detalhes que o Senhor determinou. E naquela noite eles deveriam se alimentar daquele animalzinho assado no fogo e não deveriam deixar nada para o dia seguinte. Ainda naquela noite eles deveriam se apressar, pois na finalização das pragas no Egito, o Senhor iria libertá-los. O próprio faraó deu pressa a libertar os hebreus por conta da última praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito. Então, não somente entre os hebreus, mas também alguns egípcios e grande quantidade de pessoas que estavam escravizadas no Egito saiu naquela noite juntamente com Moisés, Miriam, Arão e todo o povo do Senhor que estava escravizado pelos egípcios na época. Saiu então uma grande congregação de pessoas de lá. E o Senhor então, através das festas, que começou ali através da Páscoa, ainda ali no Egito, a partir daquele dia em diante, quando eles foram libertos, o Senhor disse que eles deveriam guardar o primeiro mês e o dia dos primeiros frutos, onde eles mesmos foram libertos do Egito, e a partir dali em diante eles deviam ter essas cerimônias, esses
cerimoniais, essas celebrações, e elas seriam 7 festas ao longo do período do deserto, e eles aprenderam sobre esses tempos determinados pelo Senhor para se reunir, para comemorar as festas das colheitas, para se sujeitar ao Senhor, entregando o melhor da sua terra. E a partir dali, isso ficou para nós como um exemplo. Ao longo de 2000 anos após a vinda de Cristo, o Senhor, na sua primeira vinda, cumpriu a parte das festas, e a outra parte das festas está para se cumprir na sua segunda vinda. E o Senhor Jesus, quando andou aqui, viu a expectativa daqueles que o viram e creram que ele era o Messias, mas que ainda assim aguardavam um Messias que reinasse na Jerusalém terrena, um rei num reino terreno ali em Jerusalém, em Israel. Mas o Senhor mesmo alertou a eles que não compete ao homem, como diz em Atos capítulo 1, saber os tempos e as estações que Deus determinou pelo seu poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia e Samaria, quanto até os confins da terra. Então, no capítulo 1 de Atos, está escrito que o Senhor Jesus, quando passou por aqui, orientou os servos de Deus a não aguardar um reino na terra e a não se precipitar na forma de enxergar os tempos e as estações, as épocas determinadas por Deus. Eles deviam aguardar o tempo do cumprimento de todas as coisas. E essas batalhas, meus irmãos, essas guerras que o povo do Senhor enfrenta, e eu me refiro ao pecado habitando no corpo humano e a morte que atinge a todos os homens, esse é um último inimigo a ser vencido no fim da guerra, no fim da batalha, que ainda há de ser no fim do milênio, o 7º milênio terrestre, que virá após a segunda vinda de Cristo. Os discípulos, os apóstolos, estudavam os tempos a partir daquele momento em que Jesus veio a primeira vez e se fez carne entre nós. O Senhor Jesus cumpriu a parte das festas em si mesmo. E o seu corpo, o corpo de Cristo, todos abaixo do cabeça, o líder, que é Yeshua, todos abaixo dele, os seus discípulos deveriam primeiro ser revestidos do Espírito Santo, para então ser suas testemunhas de todas as coisas que o Senhor viesse a revelar. E os profetas e todos os apóstolos do Cristo estudavam os tempos a partir de então. A partir do momento que Jesus veio a primeira vez e cumpriu parte da profecia, a outra parte da profecia, a outra parte das 7 festas, as 3 últimas festas a partir de Pentecostes, quando o Senhor Jesus então apareceu a eles e disse para eles ficarem em Jerusalém para receber o poder para ser testemunha. A partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles receberam esse poder para testemunhar, outra parte do tempo estaria iniciando, outra parte do período determinado por Deus, desde o Gênesis, quando o Senhor fez nos 7 dias da criação. O Senhor fez toda a sua obra e então descansou. Os 7 dias da criação e os 7 milênios da restauração apontam para toda a profecia do Pai e os tempos determinados pelo seu poder. E o Senhor Jesus, enquanto carne, disse que nem o Filho nem os anjos, ninguém saberia o tempo, somente o Pai. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus ascendeu, voltou aos céus e se assentou novamente à destra do Pai, ele, obviamente, é sabedor de todas as coisas, sabedor do tempo em que ele virá a segunda vez. E por isso ele tem testificado e nos dado a ordem para testemunhar que o tempo é chegado. Especialmente de 2020 em diante, quando ele me ordenou a mim e também me fez ver e ouvir testemunhos de outros irmãos com essa mesma palavra. Ainda que alguns são novos, são jovens, são adolescentes, outros são pessoas mais velhas que seguem o Cristo, receberam essas palavras, receberam esse testemunho vindo do Espírito Santo, determinando para nós os tempos e as estações que o Senhor determinou para a sua segunda vinda. E isso aconteceu a partir de 2020 em diante. O Senhor já vinha mostrando vários testemunhos através de irmãos que o tempo havia chegado da preparação para a sua segunda vinda.
Então, a partir do momento que há 2000 anos atrás o Espírito Santo foi derramado para que o povo do Senhor sejam suas testemunhas, o tempo ia ser revelado por Deus através do seu Filho Jesus, através do Espírito Santo. Assim como o Senhor Jesus alertou que primeiro eles teriam que receber o Espírito Santo, teriam que ser primeiro cheios do Espírito, para então ser as testemunhas sobre as estações e os tempos determinados por Deus. E é isso que Paulo ensinava e estudava juntamente com os demais discípulos do Cristo. Eles estudavam as profecias, eles estudavam Isaías, Jeremias, Oséias. E eu recomendo aos irmãos que leiam o profeta Oséias, que é um tipo do Cristo resgatando a humanidade como num casamento, resgatando a esposa do Cristo, resgatando da traição a Deus, resgatando da aliança que foi profanada no passado. Desde quando Adão e Eva pecaram, uma aliança foi quebrada. Desde o passado no Sinai, quando o povo recebeu a lei, através de Moisés, o Senhor Deus deu as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. O povo no deserto, não muitos dias depois de serem libertos do Egito, pecaram, transviaram-se da lei de Deus, da vontade e do conhecimento de Deus, para que eles se conduzissem em obediência, quebraram a aliança, quebraram o compromisso com Deus. E o Senhor Jesus já estava prometido desde o Éden, uma nova aliança no sangue de um cordeiro imaculado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria com uma nova aliança no seu sangue para reaver o compromisso dos homens com o Pai, aqueles que desejam ter compromisso com Deus através do sacrifício de Yeshua, do sangue derramado naquela cruz. Ele é aquele símbolo lá no Êxodo, lá nos dias em que eles ainda estavam no Egito, onde eles passaram o sangue daquele animal sacrificado, aquele cordeirinho de 1 ano que era separado no 10º dia, sacrificado no 14º dia. E esse animalzinho, com o seu sangue ali naquelas portas, simbolizava a libertação e a libertação do espírito da morte que passaria e tiraria os primogênitos do Egito. Já ao povo hebreu, ao povo que obedecesse e tivesse esse sinal do sangue na sua vida, na sua casa, nas portas, simbolizando ali os seus próprios corações, em obediência, estes seriam poupados do espírito da morte. E assim é para mim, assim é para você nesses dias de hoje, e desde o ano especificamente de 2020, o Senhor trouxe à memória todas essas coisas, enquanto todos estavam em lockdown, na pandemia, todos estavam recolhidos às suas casas por ocasião dos lockdowns, as ordens que vieram dos governos. O Senhor trouxe à memória o que aconteceu no Egito, onde eles estavam sendo preparados para serem libertos, mas eles tinham que obedecer às instruções que viessem da parte de Deus. Não da parte dos homens ímpios, mas da parte de Deus, o nosso Pai. E foi ali naquele período da pandemia, no início de 2020, onde o Senhor trouxe muitas revelações e orientações para o seu povo se conduzir. Nesse momento em que nós estamos sendo testados e também estamos sendo libertos da escravidão de uma vez por todas. E aqui no versículo 1 de 1 Tessalonicenses 5 diz: Meus irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais que vos escreva. Então aqui Paulo, que é posterior aos primeiros discípulos de Jesus, ele foi um dos últimos discípulos a serem agregados, após Jesus já ter subido novamente ao céu. Paulo teve um encontro com o próprio Jesus indo a caminho de Damasco, perseguindo a igreja de Deus. Eu conheço o caminho da destruição mais do que qualquer um. Eu odiei aqueles que seguiam Cristo. Eu os cacei como animais selvagens. E quando fugiram de Jerusalém, eu fui ao templo, aos sumos sacerdotes, para obter permissão para ir a Damasco e prender todos aqueles que seguiam o caminho. Eu estava decidido a ser a mão da justiça de Deus, de sua ira,
Você acreditava que o que fazia era por amor a Deus. Um amor cego. Eu só conhecia a lei. Se a água verte da montanha, o que, além de um milagre, pode fazê-la reverter? A estrada para Damasco foi o seu milagre. Sim. A estrada para Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. O que está vendo? O que aconteceu? Ele não enxerga. Venha, deite-o aqui. Alguma coisa aconteceu na estrada, algo como uma luz. Havia uma voz, uma voz como um trovão. Ele caiu de joelhos, como se tivesse sido atingido. E ele gritou as palavras: Quem és, Senhor? No caminho para cá, ele ficou dizendo em voz alta que Jesus é o Messias. Saulo de Tarso. Está me ouvindo? Ananias. Sabe quem eu sou? O Senhor me mostrou numa visão que você viria a mim. Disseram-me que você perdeu o juízo. Que você não come nem bebe nada há 3 dias. Suas ações contra aqueles que seguem Cristo e todas as injúrias que você causou estão bem documentadas. Eu sei que você veio aqui com autorização dos sumos sacerdotes para prender todo aquele que fala em nome do Senhor. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Sim. Todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Tudo em sua vida mudou. Porém, você perseverou 3 anos na Arábia. Por quê? Pedro e os outros passaram 3 anos com Cristo. Eu tive que fazer o mesmo. Eu tive que aprender a orar, como falar, como amar. E a luz de Deus encontrou com Saulo ali enquanto ele estava nas trevas perseguindo o povo do Senhor. E Paulo, então, que era Saulo, passou a ser Paulo,
passou a ser um discípulo e uma testemunha de Cristo, também foi revestido do Espírito do Senhor, também passou a ter muita luz e muita revelação. Então, Paulo era conhecedor de que Jesus, enquanto carne, andando com os discípulos, os primeiros chamados por Jesus, disse que não eram os tempos e as estações não estavam ainda concluídos. Primeiro, haveria de vir o Espírito Santo e aí, então, as suas testemunhas anunciariam o tempo. Seriam aqueles que tocam as trombetas, seriam aqueles que têm o testemunho do Senhor. Então, Paulo estudava isso com os irmãos. E ele dizia: acerca de tempos e de estações, não necessita de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O Senhor Jesus virá como ladrão de noite para aqueles que são da noite, como o próprio Paulo fala em outro texto. E aqui mais à frente ele vai falar. Então o Senhor virá como ladrão de noite para aqueles que são da noite, aqueles que não são da vigilância, aqueles que estão com pensamento em trevas. Como diz a canção no início do vídeo, quando vier a intensa escuridão, a escuridão que toma conta das mentes, como veio em 2020, quando vier novamente um período como aquele de escuridão, de densas trevas nas mentes, nos corações, o medo, a guerra se levantar contra a nossa fé, contra o Espírito do Senhor que habita em nós, nós temos que ter em mente que os exércitos do Senhor que estão conosco, os anjos do Senhor nos protegem. Existe conosco o próprio Senhor dos Exércitos, que é o Senhor Jesus, e os anjos do Senhor que estão batalhando em nosso favor. Miguel, como diz a palavra, que é uma hierarquia de anjos, que é o príncipe do povo do Senhor, é aquele que batalha abaixo de Yeshua, uma hierarquia denominada para proteger o povo do Senhor, para nos trazer a luz em meio às trevas, o entendimento, a capacidade de entender o que estamos vivendo e nos fortalecer na fé. Então, os irmãos sabiam e estudavam essas coisas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Então, Paulo já estava orientando os irmãos que o dia do Senhor viria como ladrão no momento em que as pessoas estariam ouvindo falar de uma paz e de uma segurança falsa. E que elas estariam confiadas nessa falsa paz e nessa falsa segurança. E nós temos ouvido isso continuamente. Nós temos a criação da ONU há anos atrás justamente para impedir as guerras e trazer a paz. E esse órgão é que é responsável para gerar essa expectativa no coração das nações de que há paz, há segurança, porque esse órgão é garantidor da paz e da segurança, mas nós vivemos em um mundo de contínua guerra. A guerra que é permanente nas nações, mas especialmente aqui na palavra se referindo ao pecado. A escravidão e a guerra que é a guerra do pecado que habita nos membros do nosso corpo, contra o Espírito do Senhor, que é a luz do próprio Deus dentro de nós. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. Então, repentinamente as coisas acontecem assim como nós vimos em 2020. A paz foi rapidamente tirada e substituída pela guerra que nós vimos, a guerra de narrativas, o terror, o medo, que fez as pessoas se sujeitarem a toda a regra que foi estabelecida e todos se submeteram por medo, por pânico, pelo terrorismo que veio justamente estabelecido por aquele órgão, né, a ONU, a OMS, estabeleceram uma pandemia global, um grande terror, um decreto de morte na humanidade e todos se submeteram à falsa paz que veio prometida através da obediência aos governos humanos e às suas soluções propostas. E o Senhor, como conhecedor e aquele que estava anunciando essas coisas desde o princípio, desde o Gênesis, e em todas as profecias da Escritura, o Senhor Jesus deixou claro em Mateus 24, e está escrito em Marcos 13 e também em Lucas 21,
todos esses sinais da sua segunda vinda, entre eles as pestes, as pragas, as pandemias. E as fomes, os terremotos e todos os desastres para preparar o mundo para encontrar com Cristo a segunda vez, quando ele vier nas nuvens do céu buscar o seu povo. E ali naquele momento de escuridão e de densas trevas, poucos foram aqueles que confiaram inteiramente no Senhor e permaneceram em fé. Muitos foram abalados na sua fé, muitos permaneceram amedrontados, aguardando a solução da guerra que estava acontecendo ali diretamente ao corpo dos homens por um patógeno, né, ali, por uma doença que se espalhou, que a solução, que a paz viesse do próprio homem, da própria humanidade. Os solucionadores dos problemas fossem os próprios homens. E muitos que confiaram nessas soluções e nessa falsa paz, estão dentro dessa falsa paz, dessa falsa sensação de segurança e de que nós estamos em paz agora. Mas nós não estamos em paz. Nós estamos dentro de uma batalha, dentro de uma guerra. E esses sonhos que eu vou relatar aqui, da parte do Senhor, que Ele me deu para que eu compartilhasse desses fatos, o Senhor me ordenou que eu falasse aos meus irmãos para que todos estejam se preparando para aquilo que o Senhor já revelou que estamos vivendo, que são os tempos finais, os últimos minutos e segundos proféticos antes da sua segunda vinda. Nós estamos na beira do tempo, à borda do tempo de Jesus vir. Então, Paulo, há 2000 anos atrás, já preparava os irmãos de como que seria o tempo da segunda vinda de Jesus e os tempos e estações determinados para ele vir a segunda vez, porque eles aprenderam isso diretamente dos profetas, dos salmos e diretamente com Yeshua, o Filho de Deus enviado para anunciar que as suas testemunhas deviam estar em Jerusalém, revestidas de poder para então anunciar essas coisas. E Paulo era um desses que era testemunha do Senhor. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, quando as dores chegam à mulher grávida, aquela que vai dar à luz, ela não tem como escapar das dores, porque as dores são sinais do parto que se aproxima. As dores, elas devem vir primeiro para que então o parto aconteça. E é isso que se desencadeou, como eu tenho contado nos vídeos anteriores, que se desencadeou desde 2020. As dores de parto foram prometidas lá no Gênesis a Eva, que com dores ela daria à luz, e foi dito a Adão que com dor ele teria o fruto da terra, que a terra traria fruto, mas com dor ele ia tirar da terra o seu sustento. Isso é sobre a humanidade que experimenta dores, sofrimentos, angústias por causa do pecado. Mas há de se encerrar para alguns esse sofrimento, esse contínuo ataque do inimigo que nos atingiu a todos com a morte. Há de se encerrar em breve para um grupo que vai ser arrebatado quando o Senhor Jesus vier. Para estes acaba a batalha, acaba a guerra e vem a paz, o descanso, a shalom de Deus eterna para sempre. Mas para os que ficarem na terra, as dores permanecem acontecendo, os sofrimentos ditos a Eva, a Adão e a toda a humanidade. O Senhor Jesus disse em Mateus 24, naquele sermão preparatório para os sinais da sua segunda vinda e do fim dos tempos, o Senhor Jesus então disse que aqueles sinais que ele estava falando são apenas os princípios das dores. E então, quando o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens do céu para arrebatar o seu povo, as dores para aqueles que permanecerem na terra continuam. Mas para aqueles que subirem e forem resgatados, não serão mais abalados, não estarão mais sendo vítimas das circunstâncias que vivemos aqui na terra. Porque esses terão vencido pela fé, terão vencido suas batalhas e vencido suas guerras. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Como nós vemos ali a mulher no deserto, no Apocalipse 12, que estava com dores para dar à luz e era sustentada pelo Senhor
Por um tempo, tempos e metade de um tempo, por 42 meses, o Senhor sustenta esse grupo. Por 2 tempos de 3 anos e meio, nos 7 anos finais, antes da sua segunda vinda, que nós já estamos dentro desse período, como eu tenho dito, desde 2020, de modo que 2026 é o 7º ano, onde há 2 períodos de 42 meses, de 1.260 dias, onde há um povo sendo sustentado pelo Senhor nessa tentação, nessa hora do deserto que estamos vivendo. Esse é um povo que está como uma mulher que está para dar à luz, gritando com ânsia e dores para dar à luz. É a angústia de Jacó, aquilo que estava determinado para vir sobre todas as nações antes do Senhor Jesus voltar a segunda vez. Versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda. Então o dia do Senhor não surpreenderá aqueles que não estão andando nas trevas, na densa escuridão desse mundo. A escuridão que se abateu na humanidade, especialmente de 2020 para cá, não está sobre todos, mas está sobre a maioria. Como disse aqui o apóstolo Paulo no versículo 4 de 1 Tessalonicenses 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Então, a luz está sobre nós, a luz do Senhor, a revelação veio do Senhor para nós, para alguns de nós, para que nós possamos crer, nos conduzir nessa luz que vem dele e também testemunhar desse tempo que ele revelou e dessa verdade. Porque nós temos que, primeiro, receber o Espírito Santo, que é a lâmpada. A lâmpada de Deus é o nosso Espírito e o Espírito Santo nos enche da luz de Deus, a revelação que vem dele. Vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda, como um ladrão. Então, acima ele diz que vós bem sabeis, aqui no versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, virá como um ladrão de noite para alguns que estão em trevas e que são da noite, considerados da parte noturna, da parte da escuridão, por causa do entendimento escurecido, entenebrecido pelo inimigo. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então aqui Paulo fala que há um grupo nas trevas e há um grupo que é do dia e que é da luz, que são os filhos da luz. Nós não somos da noite e nem das trevas, então não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui também Paulo está fazendo uma menção à parábola ensinada por Jesus, a parábola das 10 virgens. 5 delas eram loucas e as suas lâmpadas estavam se apagando por falta de azeite, por falta de iluminação, por falta de iluminação e revelação do Espírito Santo em seus corações, estavam andando na escuridão e nas trevas, e todas adormeceram, porque forte era o sono de todas as virgens, e todos pecaram, como diz a Escritura, todos pecaram na humanidade, mas a partir do momento que ouviu-se um grito, à meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um clamor, e foi dito, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, aí vem o noivo. E naquele período de 2020, anteriormente a 2020, um pouco antes, o Senhor estava a despertar um povo, despertar um grupo de irmãos em Cristo, e eu fui uma dessas pessoas que o Senhor despertou e alertou que o tempo estava chegando, o tempo da sua segunda vinda, o tempo de chegar o noivo, o esposo, aquele que há de ser revelado nas nuvens do céu para buscar o seu povo. E naquele mesmo período o Senhor me revelou muitas outras coisas que eu tenho compartilhado aqui com os meus irmãos. Mas um outro grupo, uma grande parte da Igreja de Cristo e outras pessoas que não conhecem, que não servem, estão em trevas de entendimento, estão na escuridão,
não conseguem perceber todas essas coisas, que ainda que a luz do sol nasça cada manhã, que ainda que brilhe o dia, a terra está em trevas, está em escuridão profunda, mas sobre alguns vem a luz do Senhor raiando, vem a luz de Deus brilhando, porque essa luz ela é trazida no nosso entendimento, no nosso coração e no nosso espírito, a revelação que vem do Senhor. E aqui Paulo recomenda então: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia, o dia do Senhor, o dia da sua segunda vinda, quando ele há de vir, vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. E aqui está falando do revestimento da fé. E como nós estamos falando da batalha e das guerras, eu tenho compartilhado com os irmãos que nós estamos em uma batalha biológica, é uma guerra biológica, que é a guerra contra a semente humana, contra a semente do povo do Senhor, anunciado desde o Gênesis 3 pelo Pai. A guerra da serpente, que é Satanás, o inimigo de Deus e nosso inimigo, contra a nossa semente, contra a descendência humana, contra a semente que é do Pai e de Yeshua, o Filho de Deus. Porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos de origem de Deus, nós temos origem em Deus. Nós retornaremos ao nosso Deus, mas o nosso inimigo batalha contra nós desde o princípio e até o fim, e essa é a guerra contínua contra o povo santo do Senhor. E aqui diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, e aqui fala da embriaguez, se embebedam de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Então compara aqui a falta de vigilância, a falta de percepção a uma embriaguez, a uma pessoa que está embriagada, incapaz de discernir o que acontece ao seu redor. E os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Aqui ele cita a armadura de Deus, que está em Efésios 6, e aqui é o próprio apóstolo Paulo, só que aqui em 1 Tessalonicenses 5, ele cita o que também está em Efésios 6, a armadura de Deus. Então, vestindo-nos da couraça da fé, como está dito na canção no início do vídeo. Na batalha permaneceremos em fé, e ainda que exércitos se levantem contra nós, não seremos abalados, porque é a nossa fé que garante a nossa vitória. E essa é a vitória que vence o mundo, como diz em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vestindo-nos então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Porque, irmãos, o Senhor preparou o homem, o Senhor quando criou o homem, ele não destinou o homem para a ira. E qual é a ira de Deus? É a que atinge os homens todos os dias da sua vida enquanto terreno, enquanto mortal. Como diz no Salmo 90, todos os dias da nossa vida se passam debaixo da tua ira. Salmo 90 diz isso. E como Paulo estaria dizendo aqui algo diferente? Ele fala: nós não fomos destinados para a ira. Porque Deus não nos destinou para a ira, que o Pai não estava irado no princípio, porque o homem ainda não tinha pecado e desobedecido a Deus. O homem estava obedecendo, andando conforme a vontade do Pai. Mas a partir do momento que o homem quebrou o mandamento, desobedeceu à voz do Pai e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal dado por Satanás, então o Pai passou a estar irado com o homem. E o Senhor então disse que se o homem comesse, junto com a mulher, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto dado por Satanás, viria a morte. E a partir daí, o pecado e a morte passou a todos os homens. E essa é a ira de Deus sobre a humanidade, a morte que atinge a todos. Nós não fomos, no princípio, destinados para a morte.
Nós não fomos destinados a sofrer a ira de Deus, mas nós estamos debaixo da ira de Deus todos os dias da nossa vida, como diz em Salmo 90. Em Efésios 2, também fala que nossa natureza nós somos naturalmente filhos da ira, por causa da natureza do pecado que habita no nosso corpo carnal e mortal. Então, Paulo aqui não está se contradizendo nem do Salmo 90, nem dos textos que ele próprio escreveu em Efésios, onde ele cita que nós somos, por natureza, filhos da ira. E aqui diz que nós não fomos destinados, porque Paulo está citando Gênesis lá no princípio, antes da queda. E o Pai, quando ele fez Adão e Eva, fez a humanidade, ele não fez para que ele estivesse irado contra eles por desobediência. O Pai esperava, a expectativa do Pai na criação e também de Yeshua, que juntamente com o Pai criou o homem, era que o homem se sujeitasse ao Pai e fosse obediente como Jesus é, como Yeshua é desde o princípio. Mas não foi isso que aconteceu. A liberdade que o Pai deu ao homem trouxe também a consequência que o homem escolheu, desobedecer. Então o Pai passou a estar irado e todos os dias dos homens se passam debaixo da ira de Deus. E Jesus, quando se fez carne, ele se fez carne para justamente beber do cálice da ira de Deus em nosso lugar, em nosso favor, para nos garantir sair de debaixo da ira de Deus e passar a vida eterna e ter um novo corpo, um corpo eterno, novamente restaurado ao estado anterior à queda. Porque esse estado que nós estamos agora é justamente o estado de batalha, o estado de guerra contra o Senhor. Como eu tenho falado desde os primeiros vídeos do canal, a inimizade, onde tudo se iniciou, a inimizade contra Deus na nossa carne, começou a existir a partir do pecado original de Adão e de Eva, que passa a todos os homens através do DNA, e que o pecado é uma tendência natural da nossa humanidade, da nossa própria natureza. Então, somos por natureza filhos da ira, como está em Efésios 2. Mas nós não fomos destinados à ira de Deus e por isso o Pai garantiu, através do seu filho Yeshua, prometeu que Jesus viria e pisaria a cabeça da serpente e libertaria o homem desse estado pecaminoso que atrai para si a ira de Deus contínua. O Senhor Jesus veio nos libertar dessa contínua ira do Pai através do sacrifício que ele fez na cruz. E a nossa parte nisso é crer e obedecer a sua palavra, a sua voz, e ser suas testemunhas para então sair de debaixo desse estado de pecado e passar a ser filhos de Deus, obedecendo à vontade do Senhor e tendo a promessa do corpo glorificado e eternizado para sempre, assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos seus discípulos, prometendo que aqueles que ficassem ali em Jerusalém receberiam poder para ser testemunha. E sendo suas testemunhas pela fé, e dormindo e guardando a sua fé, eles alcançariam, no tempo oportuno, a ressurreição dos seus corpos e a restauração do seu estado eterno, o estado antes da queda do homem. Então, aqui é isso que Paulo está ensinando aqui aos irmãos em 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E salvação é a própria definição de Yeshua. É a palavra salvação, e o nome do Pai está no nome do Filho, e a Yahushua é Yeshua, que é Jesus. E ele é a própria salvação. Então, o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus, porque Ele é a própria salvação. Lá no princípio, quando o Pai prometeu que Jesus viria da semente da mulher, e da própria mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, então o Senhor Jesus foi prometido pelo Pai para que nós pudéssemos adquirir a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então aqui, Paulo está fazendo menção a estar vivo e a dormir, o sono da morte. Então, quer estejamos vivos, que ele compara aqui com estar vigilante, estar atentos, estar iluminados
não somente vivos espiritualmente, mas vivos no corpo. Quer vigiemos, quer dormamos, ou seja, quer vivos ou mortos, se crermos, nós vivamos juntamente com Ele, vivamos juntamente com Cristo. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É isso que Paulo diz aqui. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Agora, irmãos, nós vamos em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 fala do dom de profecia, que é superior ao dom de línguas. E aqui, para falar de alerta sobre batalhas e sobre guerras, eu preciso falar do dom de profecia, para deixar claro que a profecia é para aqueles que creem, para aqueles que têm a fé preservada e ainda estão atuando em fé. Aqueles que já apostataram da sua fé, eles não creem, mesmo que a palavra do Senhor diz aqui que o justo do Senhor vive pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra do Senhor deixa claro que nós devemos permanecer em fé. Nós não devemos deixar a nossa fé esfriar. Mas, infelizmente, nós estamos em tempos de apostasia, onde alguns apostataram da fé para dar crédito a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, como estava previsto para o fim dos tempos, antes da segunda vinda de Yeshua. E aqui fala sobre esse dom de profecia, que é um dom que é para aqueles que creem. Profecia não é para incrédulos. Profecia é para aqueles que acreditam, que creem que o Senhor revela os tempos e as estações da sua segunda vinda. Assim como estava previsto que no fim dos tempos as pessoas iam apostatar da fé para dar crédito a outro espírito, assim como foi no Gênesis, na queda de Adão e de Eva. Eles apartaram da voz do Pai, eles se apostataram da voz de Deus para dar crédito à voz de Satanás, ao inimigo de Deus. E então eles se apostataram, eles se afastaram da comunhão com o Pai. E aqui diz assim, 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E aqui se refere ao dom de línguas que alguns têm, mas a própria orientação da palavra é que se alguém não tem o dom de interpretar a língua, porque o que fala em língua e recebe o dom de língua edifica a si mesmo, pois fala mistérios com Deus, fala diretamente com o Espírito de Deus, de forma que nem a própria mente da pessoa que fala em língua, ela entende o que diz, mas ela está sendo edificada diretamente com o Senhor. Mas os que ouvem não são edificados, porque para que alguém seja edificado, e a casa de Deus é um edifício que está sendo construído, cada um dos membros do corpo de Cristo, usando os seus dons, edifica a casa de Deus, edificando-se uns aos outros. Então, o que profetiza edifica a igreja do Senhor, mas o que fala em línguas edifica somente a si mesmo. É algo individual, mas não é coletivo. E é isso que o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 14, está ensinando sobre o dom de profecia, que tem a ver com atalaias. Os atalaias são testemunhas do Senhor que dão o toque de trombeta para que anuncie a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo e a sua vontade. Assim como anuncia guerras, batalhas, no passado os atalaias preparavam as pessoas tocando trombeta para uma invasão, para uma reunião, para uma retirada, para uma batalha. E era dever dos atalaias subir as torres de vigilância, subiam torres elevadas em lugares privilegiados para, vendo o inimigo vir, avisar as pessoas tocando trombeta para que todos se preparassem para a batalha ou para a fuga. E assim é o dom de profecia para o corpo de Cristo nos dias após a primeira vinda de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado. O Espírito foi derramado para que os servos do Senhor que creem recebam o Espírito Santo para ser testemunha do Senhor, e entre as suas testemunhas há o dom de profecia, que é o dom de tocar a trombeta e anunciar a vontade, os tempos, as reuniões, a vontade do Senhor. E é isso que o Senhor me manda fazer através do canal, compartilhando os testemunhos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificar, exortar e consolar. O que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais, que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Então, Paulo está dizendo que é melhor se dedicar e entender, e ele gostaria que esse dom, sim, se manifestasse no meio dos irmãos em Cristo, e essa palavra é para nós hoje, muito mais que nos dediquemos à profecia, e é isso a gente se dedica por direção do próprio Espírito Santo, não é uma escolha nossa, mas o Senhor nos desperta a estudar a sua escritura, a estudar a palavra, a orar e a compreender a profecia. E é isso que Paulo preferia que os irmãos estivessem atuando do que se edificando somente a si mesmo com línguas estranhas. E ele diz, eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, se alguém fala língua estranha e não sabe interpretar o que está falando, isso não edifica ninguém, não edifica o coletivo, que é o corpo de Cristo, que é um edifício, que é também uma lavoura de Deus e um edifício, né? Como diz em 1 Coríntios 3. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos